Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas em seguida, os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para aquelas que não são a letra morta, que, semelhante a essa semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto? Ela encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos naturais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, não, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos, os que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Fiquem todos com Deus!